a glória de todas as nações da terra sejam entregues à soberania de Deus. Tema da mensagem: o fim do mundo, segundo as Escrituras. Texto de referência: Mateus 24 e versículo 3. Introdução. Nos tesouros insondáveis da palavra de Deus, os discípulos foram se encontrar com Jesus e, estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Mateus 24 e versículo 3. Obviamente isto tem sido um dilema para toda a humanidade. Todavia as informações, as quais se tem em nossa atualidade, são muitas. Porém existem muitas controvérsias na aplicação das mesmas. As informações mais precisas que se pode encontrar sobre este caso, todas elas, estão em Deus e em sua palavra, pois existe todo um itinerário. O que isto quer dizer? Que ocorrerá vários eventos na história da humanidade, que tem de ser cumprido, literalmente, pois Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não, sem que sejam cumpridas. Todas as informações sobre estes assuntos estão nas Escrituras Sagradas da Palavra de Deus, só que isto é como um tesouro enterrado em terras muito profundas. E a melhor maneira de entender isto é através da pedra preciosa, que é Jesus Cristo. Nenhuma pessoa no mundo seria capaz de trazer a perfeição exata de todos os acontecimentos em questão, mas as poucas pérolas preciosas das informações que encontrei com a ajuda de Deus, eu compartilho com todos. Todos os continentes da Terra já estão ocupados com pessoas, no mundo todo, conforme Deus predeterminou em sua palavra, e abençoou Adão e Eva. E depois do dilúvio, Deus abençoou a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Gênesis 9, versículo 1. Depois do primeiro extermínio, no dilúvio, nos tempos de Noé, então para todos os fins o planeta Terra já está cheio de pessoas. Todas as coisas relacionadas ao fim do mundo têm muitos acontecimentos que devemos compreender. Em primeiro lugar, devemos saber que o Senhor Todo-Poderoso Deus nos fez para o deleite de sua glória, e para alcançar a vida eterna, através de seu Filho Cristo Jesus. Pois eu não contenderei para sempre, nem continuamente ficarei irado, porque de mim procede o Espírito, bem como o fôlego da vida que eu criei. Isaías 57 e versículo 16. O Senhor Jesus em suas pregações sempre mostrou enormes desejo de nos levar para Ele, mas a incredulidade e dureza de coração das pessoas sempre impediram a vontade de Deus na vida deles. Mas devemos lembrar que a vontade de Deus sempre foi esta: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3 e 16. Mas a vontade de Deus era que os seres humanos fizessem a vontade de Deus na terra, assim como ela é feita no céu. Por meio dos livros de Moisés, e nos Salmos, e nos profetas, Deus sempre quis que as pessoas aprendessem o caminho da santidade, da verdade e da justiça, e para completar nos evangelhos de Cristo, Ele trouxe a perfeição de seus planos de salvação para toda a humanidade. Ele insistiu centenas de vezes com a humanidade para que eles vissem o caminho da salvação. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14 e 6. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. João 10 e 11. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11 e 28. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. João 17 e 3. Diversas possibilidades de salvação Deus concede a todos, mas somente enquanto estão vivos. Porque depois de morto segue-se o juízo.
Então o Senhor Deus, tendo realizado todo o plano da salvação para a humanidade, por meios de Cristo, ele morreu para pagar diante de Deus o preço de nossos pecados, e ressuscitou e subiu ao céu para nos justificar, e prometeu vir um dia nos buscar, e disse que a palavra que ele deixou escrito, esta nos julgaria, no último dia, pois haja visto que ele fez um grande e extraordinário trabalho, para nos dar a vida eterna, na cruz do Calvário. Mesmo depois de tudo isto, a humanidade ainda prefere o fogo do inferno, por causa de seus pecados. Então tudo irá ocorrer de acordo com a escolha que cada um tem feito para a sua vida. Portanto, se diz, para todas as pessoas da terra, que quiserem entrar no céu de Deus, que se arrependam de seus pecados, e se entreguem nas mãos de seu Filho Jesus Cristo, enquanto estão vivos, porque depois de morto, não tem como voltar à vida para se arrependerem. Rejeitando esta possibilidade, só lhes resta o fogo do inferno. Por causa da imensidão do mundo, e de seus devidos bilhões de seres humanos, fica impossível à mente humana expressar, no mais alto nível de precisão, o fim do mundo. Todavia, extraindo as informações da fonte absoluta, da palavra de Deus, que nos informa que passará o céu e a terra, mas sua palavra não passará, tentaremos com a ajuda de Deus, colocar os tesouros infinitos das informações na sua devida ordem. Jesus disse à sua igreja, aos ouvidos de Pedro, disse ele, sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma vez que a igreja esteja edificada e pronta, ou seja, vivendo em verdade, justiça e santidade, significa dizer que ela está pronta. E, uma vez pronta, fica a critério de Deus Pai Todo-Poderoso, da ordem para Cristo vir buscar sua igreja. A Bíblia diz: e ele enviará seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24:31. A Bíblia diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15:52, a Bíblia diz: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4:16-18. E havendo as pessoas de Cristo desaparecido da terra, isto quer dizer, que a igreja de Cristo foi arrebatada. E havendo isto acontecido, fecha a porta da graça, e abre as portas da grande tribulação sobre toda a terra. Também é conhecido como a angústia de Jacó. Não se pode imaginar o caos que ocorrerá depois destes acontecimentos. Muito medo, terror e pânico nas pessoas do mundo todo. E levantando uma possibilidade que antes do arrebatamento estimava-se cerca de 8 bilhões de seres humanos, e com otimismo, supomos que 3 bilhões de pessoas foram com Cristo no arrebatamento, e ficou 5 bilhões. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Mateus 24:29. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Andai na luz. A luz ausentando-se da terra, por um tempo, ficará somente trevas. Nunca houve escuridão como estas que ocorrerá. De alguma forma algo acontecerá. Com o Sol, podemos supor, uma colisão com um meteoro, ou algo semelhante, e as estrelas, que os nossos olhos veem hoje nos céus, cairão nas cabeças das pessoas. O Sol sempre se manteve controlando todo o sistema solar, funcionando perfeitamente. Mas depois que ele sofrer
danos irreparáveis. Toda a terra sofrerá com isto. Ela sairá do seu eixo de rotação. As ondas dos mares ficaram incontroláveis, causando muitos maremotos em diversas praias do mundo, exterminando muitas pessoas. A terra cambaleia como o ébrio e balanceia como a rede de dormir, e a sua transgressão se torna pesada sobre ela, e ela cai e nunca mais se levantará. Isaías 24:20. Quase todas as coisas que ocorrer naqueles tempos é para exterminar as pessoas que rejeitaram o Filho de Deus como Salvador de suas almas. Isto faz parte da fúria de Deus contra as pessoas que não quiseram o seu Filho como Salvador de suas almas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 13:16. Estas pessoas estão perecendo porque não quiseram serem salvas. É impossível descrever com precisão absoluta as coisas que ocorrerão naqueles tempos. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, todavia, há de ser livre dela. Jeremias 30:7. A Bíblia diz, angústia de Jacó. Todos sabem que os judeus nunca aceitaram a Jesus de Nazaré como um Messias. Portanto chegou o dia de suas angústias, até que reconheçam Jesus de Nazaré como o Cristo de Deus. Porém, depois destes acontecimentos que sucederam, os judeus vão acreditar que o Messias deles vai chegar para estabelecer a tão sonhada paz que os judeus esperam com o resto do mundo. Porém, as Escrituras diz: quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação de desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda. Mateus 24:15. Lugar santo, aqui quer dizer o templo, que será reedificado em Jerusalém, supostamente para um Messias, que os judeus ainda esperam. A abominação aqui quer dizer o anticristo, que enganou com um acordo de paz aos judeus, e entrou no templo. Agora, segundo os teólogos do arrebatamento, até este momento, já se passaram 3 anos e 6 meses, primeira parte da grande tribulação. E milhões de pessoas já têm morrido, de formas indescritíveis, com todos os sistemas de tecnologias implantados pelas organizações mundiais e infernais, até mesmo o sinal da besta, que é o suposto chip, já foi obrigatório as pessoas terem recebido a marca, pois se não recebessem, não poderiam comprar e nem vender nada. A Bíblia diz: se alguém tiver o sinal da besta, ele sofrerá todas as pragas do Apocalipse, e não pertencerá mais a Deus. Portanto, se pergunta, como poderá viver as pessoas que não subiram no arrebatamento? Eles fizeram como José da Bíblia, guardaram mantimentos por 7 anos, para sobreviver. Nesta época, escondidos dentro das covas e das cavernas, longe do sistema do anticristo, até que Jesus volte com a igreja. Depois disto, o anticristo já obterá ganhado o carisma do restante do mundo inteiro, e por causa do sistema que ele usará de diversas imagens, ele vai fazer algo abominavelmente que todos os judeus vão perceber que ele não é um Messias do Deus eterno, que criou o céu, a terra e a fonte das águas. E assim, sendo, vai começar a segunda parte da grande tribulação, e haverá uma perseguição implacável, exterminadora, aos judeus, como nunca foi vista desde o dia em que Deus criou a terra, e ouviu o número dos que foram assinalados com o selo: 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 7:4. Logo após ter acontecido o arrebatamento, Deus escolheu estes 144.000 judeus, que não serão enganados pela besta, e elas são as únicas pessoas que têm salvação garantidas por Deus na grande tribulação.
pois as outras pessoas, que não subiram no arrebatamento, só poderão se salvar em si. A Bíblia diz: então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na fronte nem nas mãos. E reviveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 24. Fica muito claro que depois dos 144.000 que foram selados com o selo da salvação, só se salvarão os que foram mortos degolados, e não aceitaram a marca da besta, ou chip, ou a marca. Portanto se diz, não rejeitem a salvação hoje, se entregue a Cristo, agora mesmo. Então seguindo, nos últimos 3 anos, da tribulação, na terra, além das coisas indescritíveis, que ocorrerá na terra, tem também, as coisas que caem, do céu, como as 7 taças da ira de Deus. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e foi lançado no mar como que um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 3ª parte do mar. Apocalipse 8:8. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a 3ª parte dos rios, e sobre as fontes das águas. Apocalipse 8:10. O nome da estrela era Absinto. E a 3ª parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Apocalipse 8:11. Todas estas calamidades, ocorrendo do céu contra a terra, e o próprio anticristo, lançando o povo contra Deus. As pessoas não medirão as palavras contra Deus, e cada vez mais, a ira de Deus vai se aperfeiçoando contra a humanidade, até que o anticristo convencerá seus súditos de que Jerusalém é a culpada de todos os acontecimentos fenomenais que ocorrem na terra. Então levará muitas nações contra Jerusalém. E a Bíblia diz: e naquele dia tratarei de destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Zacarias 12:9. Mas sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. E olharão para aquele a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteou por seu filho único, e chorará amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Zacarias 12:10. Só então, o desejado, de todas as nações, descerá do céu com poder e muita glória. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 24:30. E se alguém lhe disser: que feridas são essas entre as tuas mãos? Dirá ele: são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Zacarias 13:6. Nestes eventos, em que Cristo vier com sua noiva, a igreja glorificada, muitos eventos ocorrerão, tais como este. Esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. Apodrecer-se-á a sua carne, estando eles de pé, e se lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua se lhes apodrecerá na boca. Zacarias 14:12. Milhares de pessoas irão morrer com estas pragas. Logo em seguida, haverá o julgamento das nações. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então o se assentará no trono da sua glória. Mateus 25:31. E diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Mateus 25:32. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Mateus 25:33. E poucos serão aqueles que vão estar ali, do lado direito. Para ser mais claro, porque divinamente falando apenas 144.000 que receberam o selo de Deus. Estes estão garantidos por Deus. Eles vão estar ali do lado direito.
E olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que traziam na fronte escrito o nome dele e o nome de seu pai. Apocalipse 14:1. Apenas os judeus que foram selados com o selo da salvação, de bilhões de pessoas que ficaram do arrebatamento, apenas estas 144.000 estavam vivas e salvas por Deus. Então se conclui que todas as outras pessoas estão com a marca da besta e serão lançadas no fogo. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25:41. Lembrando que todos estes que tiverem à esquerda são todas as pessoas que têm a marca da besta, que adoraram a besta. Portanto receberão juízos imediatamente. Os anjos de Deus buscaram estas pessoas que têm a marca da besta e trarão eles perante o Rei Eterno, e ele os julgará imediatamente, conforme ele queira. Se ele quiser, ele pode fazer um vulcão entrar em erupção e julgar as nações, jogando todos eles no fogo. Lembre, a Bíblia diz que se alguém recebeu a marca da besta, na grande tribulação, não pertence mais a Deus. E ele prenderá a besta e o falso profeta. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que fizera diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 19:20. E também ele prendeu o dragão, antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Apocalipse 20:2. E depois haverá a ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Apocalipse 26. Estas pessoas que ressuscitaram aqui são aquelas que foram mortas e não aceitaram a marca da besta. Observação: se estas pessoas forem gentílicos e reinaram com Cristo e a Igreja, se for judeus que não receberam a marca da besta, serão sacerdote de Deus e de Cristo, e reinarão 1000 anos. Pois parece-me que esta profecia tem a ver com a do vale de ossos seco, que são os ossos da casa de Israel. O profeta Ezequiel profetizou isto, pois também é nesta ressurreição que os apóstolos vão julgar as 12 tribos de Israel, segundo as palavras do Senhor. Depois destes e outros eventos, inicia o milênio. Depois de aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão, e os elementos, ardendo, se fundirão. 2 Pedro 3:12. Nos parece que a terra passará por uma purificação para que o milênio seja perfeito e todos os propósitos e profecias de Deus se cumpram no milênio. No milênio as pessoas, se chegarem a morrer com 150 anos ou mais, a Bíblia diz que morreu jovem ainda. Jesus nosso Senhor será Rei dos reis em toda a terra, e eternamente será Rei. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um remanescente será salvo. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça. Isaías 10:22. Então, biblicamente falando, na suposição que outrora falamos, que havendo 8 bilhões de seres humanos no mundo, 8 bilhões e 3 bilhões subiram no arrebatamento, ficando 5 bilhões. E destes 5 bilhões que enfrentaram a grande tribulação, destes restarem apenas 144.000 pessoas vivas. Muitas vezes mencionamos o holocausto de 200 milhões de pessoas. O que diríamos de 5 bilhões de seres humanos dizimadas na grande e terrível tribulação? Tudo porque não quiseram aceitar ao Filho de Deus como Salvador de suas almas. Portanto, ocorrerá pela terceira e última vez que o Senhor Deus Todo-Poderoso irá repovoar a terra.
com estas pessoas que sobram da grande tribulação. Na primeira vez só foi Adão e Eva. Segunda vez os 3 filhos de Noé com suas esposas. Aprove a Deus, agora com estes remanescentes. O milênio será tudo o que todos sempre sonharam: paz e justiça, alegria, abundância, em tudo, e muitas bênçãos de Deus na terra. Mas então, quase no fim do milênio, assim como nada dura para sempre nesta terra, mais uma vez, o Senhor Deus dará a oportunidade dos seres humanos fazerem suas escolhas a quem eles querem realmente servirem. Se é a Deus ou Satanás. A Bíblia diz que lançou no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações até que os 1000 anos se completassem. Depois disto é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Apocalipse 23. Não temos capacidade de entender como, mas ele vai conseguir corromper bilhões e bilhões de pessoas de novo. A Bíblia diz: e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. Apocalipse 28. Biblicamente, se percebe que ele consegue corromper toda a terra. Então Deus, Todo-Poderoso, sabendo disto, os anjos do Apocalipse derramam suas últimas taças da ira de Deus sobre a humanidade. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu todo ser vivente que estava no mar. Apocalipse 16:3. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Apocalipse 16:4. A putrefação de todos os seres vivos do mar e dos rios, mortos ao mesmo tempo. Poderia-se imaginar o caos em toda a terra. Todos nós sabemos que, não havendo água, o fim de todas as coisas da terra chegou. Os pensamentos da humanidade serão unânimes contra Jerusalém, para destruí-la, e subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida. Mas desceu fogo do céu, e os devorou. Apocalipse 20, versículo 9. Este fogo será sem precedentes, exterminará toda a humanidade do planeta Terra, de uma só vez. A putrefação de todos os seres mortos, dos rios e mares, uma quantidade de sangue coalhado em todo o mundo, e odores horrendos, servirá como gasolina inflamável, que se unirá ao outro fogo que vem do céu, e queimará centenas de metros de chão adentro, exterminará os seres humanos para sempre. E o que era a terra ficará como uma batata queimada, esperando o juízo final do grande trono branco. E as almas de todos os seres humanos que foram queimados descerá ao núcleo da terra, que é propriamente dito o inferno, onde aguardarão o juízo final. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20:10. Logo em seguida, depois do grande fogo que purificou e arrancou a humanidade da terra com suas maldades, o Todo-Poderoso Deus irá ordenar que todos os mortos sejam ressuscitados, ao comando supremo e absoluto de sua voz, e dará início ao juízo final. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. Apocalipse 20:11. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20:12. Todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Nenhuma alma que for julgada neste julgamento do trono branco vai se salvar. Não.
tão somente para ficar registrado na mente da alma e na eternidade do céu, de que Deus perfeito e justo, e não erra em nada. Portanto, a todos os que ouvem a mensagem de Deus, lembre-se: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 13:16. Em qualquer lugar do mundo que você se encontrar, enquanto você estar vivo, você pode se entregar ao Filho de Deus, se arrependendo de seus pecados, e mudar para sempre o destino da tua eternidade. Lute pela tua vida, e não vá para o inferno, e sim para o céu de Deus, com Cristo Jesus nosso Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Fim.